Amado Deus, Pai querido, nós te glorificamos, Senhor, porque podemos cada manhã olhar no espelho e dizer: somos crentes, somos cristãos, remidos, lavados no sangue de Cristo. A tua ideologia, ó Deus, está em nós, o teu Espírito nos encoraja. E nós desejamos o cumprimento da palavra que diz: eles venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho, e não amaram a própria vida até a morte. Nesta manhã nós queremos pedir-te, ó Deus, conhecimento, graça, unção, autoridade, valentia, poder. Poder para testemunhar do Senhor até o fim. Poder para desfazer as obras do diabo que estão aí espalhadas pelo mundo. Mas, ó Deus, como diz a Escritura, apiedai-vos de alguns, arrebatando-os do fogo eterno. E nós temos tido o privilégio de ver esta obra acontecer. Muitos, ó Deus, têm se desviado do fogo eterno e têm passado a observar o caminho, a verdade e a vida que é o Senhor. Dá-nos graça, ó Deus, dá-nos direção, dá-nos recursos, ó Deus, para investirmos para a honra e glória do Teu nome, para o resgate de almas, para que o Teu nome santo seja glorificado. Nos abençoa com entendimento, compreensão, com o mover do Teu Espírito e faz nesta manhã, ó Deus, com que o nosso entendimento e a nossa língua sejam penas hábeis de um destro escritor. Assim nós te damos graça nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Eu queria saber de dúvidas, se alguém leu alguma coisa na Escritura que ficou em dúvida, uma lição que não tenha na apostila. Se tiver na apostila, eu vou dizer assim: leia a apostila. Amém? Quem ainda não leu a apostila toda? Ninguém vai dizer que não. Ah, é, irmão? Que isso, irmão? Olha, a coragem do irmão me deixa invejado. Não leu, irmão? Tem áudio da apostila? Já não, né? Temos áudio da apostila? Tem? Então nós vamos dar um áudio para o irmão. Amém? Não vai ler, mas vai ouvir. Já leu a apostila? Ah, não pode mentir não, minha pai. Então, essa apostila ela tem aulas teológicas muito boas, tem vários pontos, cuida mais da doutrina, mas tem coisas que não tem ali. Logicamente, tem coisas que não tem ali. Aquilo não é uma Bíblia, é só um roteiro de estudar algumas das coisas que estão na Bíblia. Mas ali não é a Bíblia, ali não tem tudo não. Parece até que tem tudo. Deus nos deu uma direção que a gente cerca muitos pontos da doutrina do Evangelho, mas tem episódios que acontecem no dia a dia que lá na apostila, e às vezes nem na própria Bíblia, tem a resposta. Por quê? Porque embora Deus nos tenha dado a Bíblia, Ele ainda na Bíblia diz o quê? Clama a mim e responder-te-ei. Ora, se eu ainda necessito de clamar para ter resposta, é porque possivelmente tem coisas que não estão ali. Senão, para que eu ia clamar se está tudo ali? Bastaria eu ler e teria conhecimento de todas as coisas. Mas não. A oração faz parte, o clamor faz parte da caminhada cristã. E eu não posso desprezar. Inclusive, mesmo de Bíblia na mão, eu posso me perder se eu não orar mais. Irmão, a oração é tão importante que você, se não orar, mesmo de Bíblia na mão, você se perde. Porque ter a Bíblia na mão é uma coisa e receber a direção de Deus é outra, e eu digo, muito diferente. Então, alguém tem alguma dúvida que gostaria de compartilhar? Alguma indagação? Alguma coisa que foi vista? Pergunta simples. Eu já li aquela parte da fornalha falando sobre o quarto homem, mas necessariamente seria o Senhor Jesus ali, ou poderia ser Miguel, Gabriel, o quarto homem? Ali realmente existe essa dúvida quando se faz uma leitura, né, daquele texto de Sadraque, Mesaque, Abednego e o quarto homem que se manifesta na fornalha. O que nós temos de referência daquele quarto homem
é o que é dito pelo rei. Eu vejo 4 homens, né, passeando soltos, mas um é semelhante ao Filho dos Deuses. É a referência que nós temos. Mas nós, parece que quando nós lemos aquele texto, parece que nós sentimos alguma coisa. Esse sentimento do texto é o que nós chamamos de testificação do Espírito Santo. Literalmente, quando lemos, ao ler, não temos referência bíblica suficiente, talvez, pelo menos eu, né? Não tenho referência bíblica suficiente para dizer assim, aquele é Jesus. Mas quando eu leio o texto, eu digo assim, aquele só pode ser Jesus. Amém, irmão? Porque Deus poderia enviar um anjo com o poder de esfriar as chamas? Sim, não poderia? Deus pode enviar anjos com o poder que Ele bem quiser, ainda que seja um poder momentâneo ministrado a um anjo para realizar alguma coisa. Apocalipse não mostra anjos com o poder de mexer, fazer cataclismas, mexer na natureza, mexer nos rios, mexer em tudo, em todas as coisas. Deus não tem. A Bíblia não nos dá a entender que aqueles anjos, ou melhor, anjos caídos, demônios que estão presos no abismo, a Bíblia nos dá a entender que eles têm tanto poder que se eles estivessem soltos, a humanidade não resistiria. E a Bíblia diz que Deus não nos deixa ser tentados, além do que podemos resistir. E nós temos entendido que aqueles demônios, anjos caídos, que estão no poço do abismo, serão soltos num período em que é chamado de grande tribulação. Jesus disse que daquele dia, antes igual, não houve, depois não haverá. Ou seja, estamos vivendo num paraíso. Mas quando a igreja for arrebatada e aqueles demônios forem soltos, a coisa vai ficar muito séria. Aí a Bíblia ainda diz assim, ai dos que habitam sobre a terra. Então, os demônios têm poder tremendo, vamos usar essa expressão, mas estão presos. Existem demônios por aí com menos poder que estão soltos para provar a humanidade. Considerando, né, uma regra aí diretamente proporcional, Deus pode investir ou tem seus anjos com tanto poder que poderiam. Por exemplo, lembram das tsunamis? Quem já leu um estudo intitulado O Anjo Rodopiou nas Águas? É isso? O Anjo Rodopiou nas Águas. Quem já leu esse estudo? Algumas pessoas não leram esse estudo. Uma vez eu estava pregando, não tinha toda essa construção aqui, eu estava pregando, o púlpito era lá naquela janela, que também não tinha janela. Era só uma lona. E no meio do culto, de repente, veio um anjo em forma de água. Você já viu aquele... Como é o nome daquele filme? Não sei se é Exterminador, com Schwarzenegger, que aparece um cara, um monstro de outra galáxia que luta com um exército que está dentro da floresta. Como é o nome? O Predador. Está vendo bastante filme, né? Quem falou aí? O Predador. Você já viu aquela cena quando o predador camuflado, como se fosse um camaleão transparente, ele passa assim nas coisas e só vê-se aquela sombra, aquele efeito visual de cinema? Assim era este anjo que pousou aqui, dentro desse lugar. E esse anjo, essa cena era forma de água. E Deus dizia para nós, naquele dia em que eu estava pregando sobre as tsunamis, tem uma pregação também sobre as tsunamis, que Deus nos levou a pregar sobre como as pessoas foram salvas, como foram pessoas destruídas pelas águas e como pessoas foram salvas pelas mesmas águas. Isso foi um fator marcante daquela pregação. Então, Deus revelava que aquele anjo
foi o causador das tsunamis. Como? Ele desceu naquele lugar, causou um impacto violento quando ele desceu e ele girou. Quando ele girou, formou grandes ondas para destruir. E eu particularmente perguntei, por que aquela destruição? Se Deus tem um projeto de destruir algo, tem um porquê. E Deus mostrou depois para mim o porquê. A principal área onde houve a destruição estava impregnada de satanismo. Um satanismo tão organizado que a hora que eles resolvessem partir para o mundo, eles seriam imbatíveis. Então, Deus destruiu, mandou um anjo, né? E pela simbologia, ele se apresentou a nós, no dia da pregação, ele se apresentou a nós em forma de água, e eu fiz o estudo intitulado Um Anjo Rodopiou nas Águas. Deus tem anjos com poder. Poderia ser um anjo lá dentro daquela fornalha, com Sadraque, Mesaque e Abidnego, esfriando a força do fogo. Poderia. Ou quem sabe, pode ser que aquele seja um anjo. Eu creio que é Jesus. A maioria das pessoas creem que é Jesus. Mas nós podemos estar crendo errado, embora um erro que não altera em nada. Seja como for, se foi Jesus ou se foi apenas um anjo, arcanjo, querubim ou serafim, não faz diferença. Por quê? Porque foi uma ação do Todo-Poderoso. E quanto a isso, nós não temos dúvida. Amém, meu irmão? Então, como a gente costuma dizer assim, a palavra de Deus chegou ao profeta tal. Chegou como? Não interessa. Foi a palavra de Deus? Então isso basta. Né? Então, existe a dúvida se foi Jesus ou se foi apenas, entre aspas, né, um anjo. Existe sim essa dúvida. Mas faz diferença? Né? Em princípio, não faz diferença. Porque vem, se foi um anjo ou se foi Jesus, a fonte da ação é a mesma, poder de Deus. Falando em dúvida, o que levou João Batista a ter dúvida porque ele testemunhou de Jesus, né? Ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E lá na frente ele enviou 2 discípulos a perguntar a Jesus se era ele mesmo ou se havia de esperar outro. Certo. A dúvida de João Batista é uma dúvida, até certo ponto, muito tolerável, muito aceita, porque muitas pessoas começam a sua caminhada e depois têm dúvidas. Não tem? Tem. Muita gente começa a sua caminhada e tem dúvida. Agora, João Batista é um homem com uma experiência tremenda. Veja bem, a única coisa que não pode ser confundida na dúvida de João Batista é quanto aos projetos e propósitos de Deus. Ele tem uma dúvida não sobre o Messias. Ele não tem dúvida sobre o Messias. Ele tem dúvida de quem seria esse Messias. Então ele ele está preso, ele pega os amigos dele lá, vai lá e pergunta para ele se é ele o que tinha que vir ou se nós temos que esperar outro. Ele sabe que a missão dele, João Batista sabe que a missão dele tem que terminar com o aparecimento do Messias. Então ele quer saber, vou eu entrar na mente de João Batista, ele quer saber se realmente a obra de Deus na vida dele vai terminar dentro daquele cárcere. Porque enquanto o Messias não fosse manifesto, ele ficaria vivo. Isso ele sabe, isso está dentro da pregação dele desde o princípio. Quando ele diz, importa que ele cresça e eu diminua, é um entendimento muito claro dessa situação. Então, ele não tem dúvida sobre a questão do Messias, mas sim de quem seria esse Messias. Quando os discípulos voltam com a resposta e ele entende que é o Messias, penso eu que João Batista tenha compreendido. Jesus é o Messias? Então a minha missão termina aqui.
daqui desse cárcere eu não saio mais. Não vai ter mais João Batista pregando no deserto, não vou precisar mais dizer raça de víboras, não vou mais batizar, não vou fazer mais nada. Daqui para frente eu vou em busca da minha coroa. Então a dúvida dele não é o que? Aquela dúvida pessoal de quem seria esse Messias, mas não a respeito do momento da manifestação do Messias. Não, ele sabe que a missão dele vai terminar com o surgimento desse Messias. Então ele quer uma prova. A dúvida dele, eu não acredito, embora em princípio, no começo, quando já li a Bíblia, eu dizia, como é que pode João Batista ter uma dúvida dessa? Mas a gente vai crescendo e vai vendo que nem sempre os nossos pensamentos estão corretos. João Batista não tem o tipo de dúvida que o faz voltar atrás, não tem o tipo de dúvida que o faz desistir de morrer por Cristo, não tem o tipo de dúvida que o faz negligenciar sua missão, não tem o tipo de dúvida que o faz enfraquecer. Não, ele está determinado a morrer pela causa que ele está pregando. Ele só tem dúvida se realmente aquele ali é o tal. E acabou a história. Então é uma dúvida diferente da dúvida que muitas pessoas têm no dia a dia. E não, eu não sei bem se o caminho é esse, se não sei o que. Não, João Batista está plenamente convicto do caminho pessoal que ele tem que trilhar e da pregação que ele tem que lançar. Ele não tem dúvida disso. Se alguém dissesse assim, não, olha, eu recebi a resposta, esse Jesus não é o Messias, não. Ele diria o quê? Tudo bem, eu continuo na minha missão. Entende a diferença? Aí disseram para ele, é ele, Jesus é o Messias. Ah, então a minha missão terminou aqui. Não, não é o Messias. Então eu continuo na minha missão. Ainda vou sair dessa cadeia. Ainda vou pregar. Amém? Então, o fato de ele querer saber quem é o Messias não alteraria a postura espiritual dele. Diferente de quando nós falamos de dúvida no dia a dia. Quando você tem uma dúvida sobre a Escritura, isso pode danificar a sua caminhada. Quando você tem uma dúvida sobre a revelação de Deus, as pregações, uma série de coisas, isso pode danificar a sua caminhada. Porque se você não tiver fé, que é uma certeza, você pode se complicar. Não é o caso de João Batista. Ele não tem dúvida da Escritura. A fé dele não será abalada se alguém disser, não, esse aí não é o Messias, não. Ele vai continuar no propósito dele. Então, é um tipo de dúvida diferente do que nós temos ouvido dia a dia. Alguma pergunta mais? Pastor, estava conversando com o irmão esses dias sobre uma dúvida que surgiu em Gênesis 3, a respeito de Satanás, quando do pecado de Adão e Eva, que Deus ele dá a princípio, né, lendo assim, literalmente, dá a entender que Deus ali dá um juízo, decreta um juízo contra Satanás, como se assim, ele perdesse algo que ele ainda tinha naquele momento. Parece que ele recebe um juízo ali. A gente estava conversando com o irmão e eu estava com uma dúvida em relação a aquela palavra que Deus dá ali para Satanás, se ele parece, né, dá a entender assim, na leitura normal, que ele tinha algo que ele perdeu naquele momento ali. Mas eu queria saber qual a circunstância daquela palavra ali que Deus deu para ele naquele momento ali, que ele ia comer pó da terra, ia rastejar, né? Se ele tinha alguma coisa antes, ou qual o sentido daquela palavra de juízo ali? Certo. O que nós vemos é o seguinte, castigo, né? Castigo ou juízo. Se existe um castigo falando de uma situação que a partir de agora vai ser assim, daqui para o futuro vai ser assim, ora, significa que daqui para o passado não era assim. Não é? Tipo assim, Deus chegaria para Eva e diria assim, com dor tu terás filhos. Ela, todos os meus filhos foram com dor? Isso é castigo? Não. Castigo é quando você impõe sobre alguém uma situação diferente. Não é certo? Não é isso? Se você está impondo uma situação rotineira, que já faz parte do dia a dia da pessoa, isso não é um castigo. A pessoa diz, eu vivo isso todo dia. Não, tu vai ter que carregar um saco de cimento nas costas todo dia. Eu faço isso toda hora.
saco de cimento está nas minhas costas o tempo todo? Não vai fazer diferença, não é? Agora, quando você impõe um fardo, um sacrifício que a pessoa não costumava carregar, isso é castigo. Então, nós vemos, Adão recebe um castigo. Eva recebe um castigo. A serpente, ou seja, a serpente é o diabo, ele recebe um castigo. O diabo poderia dizer assim: já perdi a glória de Deus, já perdi a minha posição de ministro do louvor, aferidor de medidas, já perdi o domínio que eu queria do trono que se coloca para a banda do norte, para governar todos os anos, já perdi tudo, não tem mais nada para eu perder. Com Deus não há limite, nem para recompensar, nem para castigar, porque Ele é a fonte de todas as coisas. Ele traz à existência as coisas que não existem. Então, quando o próprio diabo achava que podia investir e que não tinha mais nada para perder, vem um castigo sobre ele. Se vem um castigo sobre ele, significa que mais coisa ainda ele perdeu. Agora, diz lá que rastejarás, sobre o teu ventre andarás e pó comerás, todos os dias tal pó comerás. Essa expressão pó, nós sabemos que tem a ver com o pecado, é o desprezível. O pó da terra é aquilo desprezível, então é símbolo do pecado. Eu acho que ninguém usa pó da terra para nada, né? Já saiu alguma ciência aí que aproveite o pó da terra? Rastejar, se alimentar do pó, ou seja, se alimentar do pecado, dá a ideia de que Deus obrigou, Deus jogou um sentimento perverso, vamos assim dizer, sobre o diabo, em que o alimento dele, o que ele vai necessitar para sobreviver é induzir pessoas ao pecado. Ou seja, Deus estava aí criando um escravo pelos seus próprios delitos. Deus está criando um escravo para cumprir os seus propósitos e provar a própria humanidade. Eu pergunto, o diabo foi separado por Deus depois de ele cair, não antes. Depois de o diabo cair, ele foi ou não foi separado por Deus para provar a humanidade? Foi, tanto que Apocalipse 12:11 diz: eles, pois, venceram ao diabo pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho, não amaram as suas vidas até a morte. Então nós temos que vencer quem? Ao diabo, o inimigo eterno das nossas almas. Quando Jesus vier implantar o seu milênio, a Bíblia diz que no final do milênio, quem será solto? Satanás. Para quê? Para provar a humanidade. Deus determinou que vai usar esse cara aqui para provar a humanidade ou não? Determinou. E esse juízo foi um sentimento que Deus fez ficar arraigado dentro do diabo, mais um castigo, e ele, querendo destruir o propósito de Deus, tentando Adão e Eva, ele acaba agora sendo escravo de um propósito de Deus. Deus determina, tu quis isso? Foi isso aí que você quis? Ser expulso do céu não foi o bastante para você? Você ainda é rebelde? Você quis destruir a coroa da minha criação? Pois bem, eu tenho um propósito para você. Agora, tudo que tu vai desejar fazer na vida é isso. Pois eu tenho um paraíso para criar para o homem, mas eu preciso provar o caráter do homem. Então o diabo se torna um instrumento de Deus, um escravo, né? Lembra de Jó? Um escravo para que os propósitos de Deus sejam cumpridos. Deus usa esse cara aí, o diabo, justamente para provar os corações humanos, para saber quem quer andar na verdade e quem não quer. Então, no milênio nós teremos paz. No final do milênio, para que Deus prove à humanidade, o que ele faz? Solta lá meu escravo. Não precisa dizer nada para ele, porque desde Gênesis já coloquei nele um sentimento
pela própria rebeldia dele. E ele vai sair, a Bíblia diz que ele sai de novo para tentar tragar a humanidade até que cai fogo do céu e consome os adversários. Então nós vemos que se Deus diz que existe um castigo, se Deus está castigando, significa que alguma coisa, mesmo que eu não entenda, não compreenda, mas se Deus disse que ali tem um castigo, ali tem um castigo. Significa que antes não era como agora vai ser. Ou seja, hoje o diabo está sendo torturado, ele é obrigado, ele não consegue dizer assim, não, hoje eu vou dar uma descansada, hoje eu vou deitar na rede, hoje eu vou assistir uma televisão, vou jogar um videogame. Ele não consegue fazer isso. Ele está torturado, ele fica o tempo todo, quem eu vou destruir hoje? Caramba, eu tenho um sentimento, que nem você quando está com fome, eu preciso comer alguma coisa, onde é que tem uma lanchonete? Estou com sede, caramba, tem alguém vendendo água mineral aí? Quando você está com sede, você sai até da janela do ônibus, grita para o camelô, traz água aí, não é? Esse desespero, essa vontade, assim é o diabo. Ele está torturado por um sentimento que é fazer o mal, porque quanto mais rebeldia ele foi empregando, a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, né? Então ele foi a ponto de Deus decretar sobre ele isso aqui, tu quer fazer o mal? Então a partir de hoje tu vai fazer só o mal, e não vai descansar, vai fazer mal o tempo todo. Mais perguntas? Nenhuma. Pastor, houve incesto entre os filhos de Adão e Eva para povoar a terra, ou eles viviam misturados com outros povos? Como é que é? Repete. Se houve incesto entre os filhos de Adão e Eva para povoar a terra, ou eles conviviam com outros povos? Sim. O incesto, né, é o relacionamento sexual entre parentes, né? Parentes, irmãos, essas coisas assim. Muita gente já criticou a Escritura por dizer que os irmãos de Adão e Eva, com quem eles se casaram, ou os filhos de Adão e Eva, né? Os irmãos entre eles, filhos de Adão e Eva, com quem eles se casaram? Se a Bíblia diz que só tinha eles, não, a Bíblia não diz que só tinha eles. A Bíblia enfatiza a vida deles. Eu enfatizar um ponto é uma coisa, e eu descrever o que está ao redor deste ponto é outra. Eu posso dizer assim, na Avenida Presidente Vargas tem um ônibus parado. Está lá, na Presidente Vargas tem um ônibus parado, é um ponto, mas eu posso dizer, está passando um monte de ônibus ao lado esquerdo desse ônibus, ou ao lado direito, tem um monte de carro estacionado atrás desse ônibus, tem um monte de gente esperando mais à frente no próximo ponto esse ônibus parar, ou seja, é o que está à volta. O que muitas vezes nós vamos detectar nas entrelinhas, mas o ponto é que eu me prendi que ali tem um ônibus parado na Presidente Vargas, mas todo mundo sabe que na Presidente Vargas não fica um ônibus só. Então, o ponto e o que envolve o ponto. A Bíblia, quando começa a falar do pecado da humanidade, ela se prende ao ponto, ao pecado da humanidade. E ela não se preocupa em descrever o que está ao redor. Isso é um detalhe. Então vamos aqui. Adão e Eva, a Bíblia diz que eles tiveram o quê? Filhos, no plural, e filhas. Tá, pastor, mas tudo começou com Adão e Eva. A Bíblia diz que Eva era mãe de... Mãe de quem? De todos. Olha o S de novo. Eva era mãe de todos os viventes. Eva não era mãe do boi. A Eva não era mãe do mamute. Não era. A Eva não era mãe da leoa, do leão. Quando a Bíblia diz que Eva era mãe de todos os viventes, está falando de quê? Seres humanos. A Bíblia diz que ele teve filhos e filhas. Então, vamos dizer,
50 filhos e filhas, deve ter sido bem mais. Com quem eles se relacionaram? Sexualmente, com quem eles casaram? Entre eles. Ou não foi? Foi entre eles, foi deles que descendeu toda a humanidade. Agora, lá com Moisés, por exemplo, Abraão, não foi Abraão? Era casado com quem? Com a irmã dele. Não era irmã? Era irmã dele por parte de pai, né? Era irmã dele. Algum problema teve? Deus condenou alguma coisa? Deus chamou a atenção de Abraão? Não, Abraão, tu não pode casar com Sara, não, porque tem os problemas genéticos aí, tem o DNA. Não, não. Não existia nenhum problema genético, nem nenhum problema de DNA, né? Porque quando existe esse casamento entre parentescos, entre parentes próximos, há um conflito aí de DNA, um conflito genético, e as pessoas nascem com problemas. Isso aí é provado cientificamente. Mas antes de Moisés, nós não vemos nenhuma palavra contrária a este comportamento que desde Gênesis já existe. Porém, ali com Moisés, chega um momento que Moisés diz assim, ó, daqui para frente, não te chegarás a tua parenta, a tua prima, a tua cunhada, e começa um monte de leis e regras. Por quê? Porque Deus ali determinou coisas diferentes. Penso eu que ele já não ia mais trabalhar na forma, no genético do ser humano, como vinha trabalhando. E aí, dali para frente, começam a nascer as pessoas problemáticas. Por quê? Porque aí não estavam observando a palavra de Deus. E hoje acontece também. Eu vi um caso na televisão, uma mulher com 4 filhos, todos 4 problemáticos. Aí foi pedir ajuda na televisão. Aí o apresentador de programa falou assim, ué, quem é essa pessoa? Ah, esse aí é o meu primo. Você casou com seu primo. Teve o primeiro filho com problema. Ninguém te disse nada. Você foi para o segundo, problema. Foi para o terceiro. Você teve 4 filhos e ninguém te disse nada. Ou seja, fez pré-natal de 4 filhos problemáticos e nem nos hospitais ninguém disse nada para a mulher, que ela não podia ter filho. Aquele DNA do marido dela, que era primo dela, com o dela, não combinava. Você já ouviu falar no exame chamado pré-nupcial? Já ouviu falar? É para detectar essas coisas. Às vezes você tem um parente distante que não sabe. Aí você conhece uma pessoa lá do outro lado do estado. Você acha que é totalmente estranha. É, às vezes não é. É um parente seu distante que você nunca conheceu. Esse exame chamado pré-nupcial é para evitar esses problemas. Porque às vezes a pessoa tem um filho problemático, é complicado, os cuidados, né? Não tem limite, é uma coisa difícil. Então, graças a Deus, já existe esse exame chamado pré-nupcial. Quando a pessoa planeja um filho, ela faz, é uma coisa bestinha, cientificamente falando. Ela faz um exame de sangue ali, o chamado pré-nupcial, e vai mostrar se ela pode ou não pode ter filho. Tem gente que insiste, não, eu vou agir pela fé. Tá. Cada um tem a sua fé, eu ainda não cheguei lá não. Por quê? Porque eu entendo que quando Moisés dá a ordem, olha, não se achegarás a tua parente, não se achegarás a tua prima, outras coisas que ele fala lá, que já me foge a memória, afinal de contas foi dito há quase 6.000 anos atrás, né, irmão? Já não tenho tanta idade, não tenho tanta memória assim. Então, isso para mim é importante, é bíblico. Mas tem gente que vai em frente. Então, com quem os irmãos, os filhos de Eva casaram com quem? Uns com os outros, né? E a Bíblia diz que eles tiveram filhos e filhas. Mais perguntas? Tem alguém querendo casar aí? Não, né? Não? Cessaram suas perguntas? Bom,
Tá acontecendo um caso aí, me mandaram um e-mail de um pastor de Piratininga. Foi o Carlos que me mandou esse e-mail, mandou para várias pessoas. Piratininga. Eu não consegui ver o processo, como que tá, essas coisas todas assim. Não tive muito tempo de abrir todos os links lá também. Mas, enfim, tentaram prender o homem naquela mesma baboseira chamada Lei Caô. Alguns chamam de Caô, mas eu chamo mais de Caô mesmo. É uma palhaçada. E diz que é a tal da lei da intolerância, né? O mesmo caso que aconteceu conosco. Então foram lá prender porque o homem tem um jornal e nesse jornal estaria, eu digo estaria porque interpretação de delegado macumbeiro para nós não tem valor. Interpretação de Ministério Público para nós não tem valor. Estaria discriminando o espiritismo e dizendo que espiritismo é diabólico. Bom, que espiritismo é diabólico, todos nós sabemos muito bem, a Bíblia nos ensina isso, eu tenho as minhas experiências pessoais que servi e invoquei o diabo dentro do espiritismo. Espiritismo é satânico, né? Não só espiritismo, catolicismo, Seixunoê, budismo, né? E a Constituição, embora eu não estou nem aí para a Constituição, como você vê aqui na minha camisa, Bíblia sim, Constituição não, mas a Constituição ainda diz que é livre a manifestação do pensamento. Então, o que eu penso é que espiritismo é satânico, catolicismo é satânico, todas as religiões são satânicas. Só reconheço, sendo de Deus, duas religiões: Evangelho de Jesus Cristo e judaísmo. Isso procede de Deus. O resto é tudo do diabo, né? Inclusive o delegado que encabeça essa palhaçada é Henrique Pessoa, aquele macumbeiro satanista que disse, quando eu cheguei lá na 6ª DP, eu sou delegado, eu sou espírita e eu armei para você. A questão é a seguinte: já tentei entrar em contato, já mandei um e-mail para esse pastor, como é o nome dele, quem lembra? Lucas, né? Apóstolo Lucas, não sei o quê. Então, eu já mandei um contato para ele. Quando aconteceu o caso conosco, em que eu e Afonso fomos presos, eu entrei em contato com 3 advogados cristãos. Entrei em contato com um sistema de administração de igrejas, aonde as pessoas ali também têm advogado. Mas as pessoas não oram, não buscam em Deus e engolem qualquer coisa, né? Então, o que nós fomos? Não, esses caras são os loucos. Esses caras são os fanáticos. Esses caras não têm sabedoria para pregar. Para pregarmos, nós temos que ter sabedoria. Senão, ó no que dá. Tá vendo? Foram presos. Vai ficar 2 anos na cadeia. Vai isso, vai aquilo outro. Eu saí arrebentando com jornalista, arrebentando com um deputado, arrebentando com promotor, arrebentando com delegada, arrebentando com juiz, como está lá na internet. E estou aqui para eles mandar me prender de novo. Agora, eu saí demonstrando que dei a volta por cima, sou mais forte, estou de pé e estou desafiando todo o sistema. Eu sou forte, porque eu sou a voz da restauração. Eu sou a última dispensação sobre o planeta Terra. Eu sei quem eu sou e eu sei a quem eu sirvo. Agora, eu falei, no livro está enfatizado umas 3 vezes, eu falei, fui muito claro em dizer, não se iludam, porque eu não sou o último, eu sou o primeiro. Assim como eles vieram para cima de mim, eles vão partir para cima de outros. E eu contactei os 3 advogados cristãos e mais o sistema de administração da igreja. E eu me deparei com o quê? Com covardes, gente vendida. Daqui desses 3, 2
não fizeram o mínimo caso. Eu queria montar a comissão de defesa dos pastores perseguidos. Para que essa comissão? Para fazer tumulto. Ah, prendeu fulano? Tá bom, contacta todo mundo, liga para todo mundo. Vamos todo mundo para a delegacia. O que vocês querem? Queremos ser presos. Ah, por quê? Não, eu soube que tem um cara aí que foi preso que disse que espiritismo é Satanás. É isso aí que nós pensamos. Anota a nossa declaração que a gente vai assinar. Não, sim, vai prender todo mundo. Daqui a gente não sai. Imagina, 70, 80, 90 pessoas dentro da delegacia, vai ter que prender todo mundo, ou então solta ele e para de palhaçada. Então eu queria criar o quê? Comissão de defesa dos pastores perseguidos. Eu sei, irmão, que vai chegar uma hora que vão pegar a gente e vai dizer assim, encosta naquele paredão lá. Tá, acabou. Beleza, eu vou em busca da minha coroa. Mas enquanto não chegar a hora, vamos brigar. Vamos lutar. Enquanto não chegar a hora, vamos brigar, vamos lutar. Porque a nossa luta vai livrar outros do inferno. Quando chegar a hora que Jesus disse assim, olha, declara aí, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Quando Jesus mandar declarar isso, irmão, completei a minha missão, estou partindo. Aí eles vão metralhar quem eles quiserem metralhar. Aí eu subo cantando, né? Eles venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Desses dois aqui, 2 foram covardes, disseram que não tinha tempo para a defesa do Evangelho, e um falou assim para mim, a gente faz o seguinte, eu analiso aí um honorário mais baixo para a gente montar essa comissão. Eu falei assim, negativo. A comissão não é para ninguém ganhar dinheiro, é para defender a causa do Evangelho. E daqui, do sistema administrativo de igrejas, que também tem advogado, nem me deram respostas. Mas eu falei, não sou só eu, não se iludam. Eu sou o referencial, eu tenho que ser o primeiro porque eu sou o melhor. Eu rasgo o verbo. Eu tenho vocabulário para rasgar o verbo. Eu tenho. Uma vez o Senhor me revelou uma frase que está lá escrita em Isaías. Fiz a tua língua como a pena de um destro escritor. Isaías diz, torna a minha língua como a língua dos eruditos, né? Essa frase foi revelada para mim há anos atrás, eu nem imaginava o que era. Só vim entender ela há pouco tempo atrás. Que eu consigo organizar palavras de maneira que os meus inimigos ficam loucos. Eu organizo algumas frases que os adversários do Evangelho ficam malucos. Eles só fazem desejar a minha morte, mais nada. E eu não uso armas. Só palavras. Então, aqui, nem me deram respostas. Eu falei, se não criar essa comissão, para nós nos organizarmos, o que eles estão fazendo? Metralha um ali sozinho, fica todo mundo olhando. Metralha outro aqui sozinho, fica todo mundo olhando. Aí o delegado macumbeiro vai lá, metralha outro ali, fica todo mundo olhando. Eles estão achando que estão incólumes, que são intocáveis. Tem um camarada na internet, um escritor, que eu não recordo o nome dele, em que ele diz assim, quando Hitler, a União Soviética, Mussolini, quando eles atacaram os judeus, eu disse assim, eu não sou judeu, não tenho nada com isso. Quando eles atacaram os católicos e mataram muitos padres, eu disse assim, eu não sou católico, eu não tenho nada com isso. Quando eles começaram a atacar os cristãos, eu disse assim, eu não sou cristão, eu não tenho nada com isso. Depois que eles atacaram os judeus, os católicos e os cristãos, vieram atacar a mim. Porque o objetivo deles é destruir toda a ideologia contrária que se opõe a eles. Aí o camarada diz, e agora? E agora? Como é que fica? Então, estou tentando pela última vez, não por mim, estou tentando pela última vez criar a Comissão de Defesa dos Pastores Perseguidos,
Pela última vez eu vou me empenhar, porque agora temos um outro caso de um pastor que dizem que ele pediu desculpas, né? Porque no jornal dele lá dizia um monte de coisa, não sei o quê, e dizem que levaram o camarada à delegacia e que ele teria pedido desculpas. Aí o delegado macumbeiro cresceu. O cara pediu desculpa, opa, tá com medo, eu tô por cima. Aí o delegado diz assim, não adianta pedir desculpa, porque foi isso, foi aquilo, desculpas não resolvem. Cresceu. Por que ele não cresceu tanto diante de mim quando eu estive lá na 6ª DP com ele? Porque eu não pedi desculpa, eu disse, é isso aí, ponto final. Não teve desculpa, então ele não tem como crescer. Se ele cresce, eu cresço. Se ele cresce, eu cresço. Os dois vão bater de cabeça no teto. Crente pedir desculpa de ter pregado que o espiritismo é satânico? Então não é crente. Não é crente. Então, meu irmão, isto está acontecendo, né? O Carlos mandou e-mail para várias pessoas. Quando perseguiram a nós éramos os fanáticos, éramos os malucos do morro. Agora, olha onde ele foi, ó. Foi lá em Piratininga, perseguir mais um. Se nós formarmos uma comissão, e quando eles prenderem um camarada faz parte da comissão e liga assim, aí me prenderam, estamos chegando aí. Encosta 50 carros na porta da delegacia. O que vocês querem? Viemos ser presos. Tem algema para todos nós aí? Câmera filmando, tudo. Eu duvido que esse delegado macumbeiro tenha disposição de prender uma turma. Eu duvido que ele seja homem para isso. Eu duvido. Agora, se nós deixarmos um brigar sozinho lá, o outro briga sozinho aqui, o outro briga sozinho ali, eles vão atingindo, que nem Hitler, né? O satanista, atinge essa nação aqui, aí as outras, ia lá, Hitler dominou a Armênia. Agora Hitler vai para a Polônia, ia lá, Hitler dominou a Polônia. Quando o cara menos esperou, pô, Hitler está na nossa fronteira, está querendo dominar a gente. Bem feito, vocês não ficaram olhando ele dominar os outros? Tem que juntar as forças, tem que se reunir. Entende? É o que eu tentei fazer e tentei mostrar. Mas não, eu era fanático. Eu sou fanático por pregar que o espiritismo está levando vidas para o inferno. A minha Bíblia diz que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Amém, meu irmão? O que eu estou fazendo? Eu não ajo no braço da carne. Eu submeto a minha ira e a minha força, eu submeto a Jesus Cristo. É o único que consegue me controlar, é Jesus. Mas ninguém me controla, só Jesus. Então, eu estou orando e buscando a direção. Já procurei o contato com esse apóstolo Lucas aí e vou esperar as respostas dele. Nem que seja eu sozinho, mas eu brigo com ele. Eu entro como testemunha dele. E provavelmente eu acabo preso com ele. Mas voltar atrás eu não volto. E eu defendo todo aquele que estiver pregando verdades das Escrituras. Amém? É para isso que estamos aqui? Para viver, e se preciso for, morrer por Cristo. Então nós vamos parar um pouquinho e daqui a pouco a gente volta.